Bom dia, alunos do primeiro Técnica Agropecuária do Instituto Federal Goiano Campus Cristalina, que é o professor Jardel. Essa disciplina nossa de olericultura. E hoje nós vamos falar sobre manejo controle alternativo de insetos pragas, tá? Então, esse é o tópico da aula. Não sei se vocês já ouviram o conceito de insetos pragas, mas são aqueles insetos que competem ali diretamente com o homem ali pelo recurso, né? No nosso caso aqui, as olerícolas. Então, eles acabam atacando as lavouras e causando ali prejuízo, seja no alface, seja na couve, seja no tomate. Então, isso aí é um problema bastante importante. E nós, como técnicos, né, e futuros agrônomos, tecnólogos, a gente tem que combater esses insetos. É interessante mostrar para vocês que nem todos os insetos, eles são danosos, né? Nós temos insetos que eles são benéficos. Então, no caso aqui, nós temos insetos que a gente chama de predadores. Eles estão atacando essa lagarta, e essa lagarta aqui, sim, ela é fitófaga. O que é um inseto fitófago? Um inseto fito é planta, fago é alimentação. Então, insetos fitófagos são insetos que alimentam de plantas. Então, essa lagarta aqui, ela vai comer a folha das plantas, vai reduzir ali a fotossíntese, né? Vocês sabem bem o que é a fotossíntese. Então, aqui nós temos percevejos predadores. Aí nós temos um dilema, ou seja, um problema, né, nesse manejo e controle de insetos pragas. Nós precisamos produzir, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos comer, mas, por outro lado, a gente tem essas pragas agrícolas que elas atacam aí as lavouras, né? Aqui alguns exemplos. Então, aqui nós temos o ataque da traça do tomateiro. Então, essa traça do tomateiro, ela come as folhas do tomate. Então, aqui está um pouco pequeno, mas percebam que as folhas do tomate, elas estão todas comprometidas aqui pelo ataque da traça do tomateiro. É uma lagarta, tá? Ela confecciona galerias dentro do limbo foliar da folha do tomate e acaba ali comendo toda a clorofila, que é o aparato fotossintético da planta, para fixar o carbono, e acaba ali matando as plantas. Quando eu falo fotossíntese, pessoal, é a máquina que a planta tem de captar o dióxido de carbono que está no ar e pegar esse carbono e fixar ele na planta. É a forma que as plantas crescem, né? Produzem frutos, etc. Então, se não tivesse essa fotossíntese, que é feita dentro de uma estrutura que chama clorofila, que está nessa parte verde aí das folhas, a gente não teria vida na Terra. Então, tudo que ataca essa parte verde da planta, seja uma lagarta, seja uma chuva de granizo, ou qualquer outro fator, acaba prejudicando essa fixação de carbono e a planta ela cresce menos, ela produz frutos de menores tamanhos, ou seja, acaba comprometendo ali o rendimento da cultura. Vocês vão estudar isso com muito mais detalhes, tá? Ao longo do curso do técnico em agropecuária e também se vocês forem fazer um curso superior ou fazer um mestrado, um doutorado, vocês vão aprofundar muito mais nessa parte, tá? Aqui um outro exemplo que é o ataque da mosca branca, que já é um inseto um pouco diferente de uma lagarta, tá? Esse inseto aqui, ele já causa outro dano, e ele ataca ali várias culturas, ele suga a seiva, então ele tem um aparelho bucal, em vez de mastigador, ele tem um aparelho bucal sugador, que ele introduz esse aparelho bucal na planta e suga ali a seiva dessa planta. Então, a seiva é onde a planta consegue transportar ali a água e os nutrientes, que também são importantes ali para o desenvolvimento da planta. Por outro lado, para a gente controlar esses insetos, seja ele a traça do tomateiro, seja ele ali a mosca branca, ou qualquer outro inseto que vocês conhecem, né? A gente tem ali besouros, tem outros insetos importantes que atacam ali plantas, nós precisamos de aplicar inseticidas. Então, inseticidas, eles são importantes para controlar essas pragas, né? Então, aqui um exemplo de uma aplicação em lavoura de tomate de um inseticida.
Turma, vocês, por incrível que pareça, vocês estão começando agora nessa área, mas esses insetos minúsculos, eles também têm um aparelho, um sistema nervoso, né? E esse sistema nervoso tem neurônios. É parecido com os neurônios, muito parecido com os neurônios que nós temos no nosso cérebro. Boa parte, 90% desses produtos químicos aqui, eles agem no sistema nervoso desses insetos, nos neurônios, ou nas fendas, que a gente chama de que liga um neurônio a outro. Então, além de provocar morte desses insetos, boa parte desses produtos também causam mal para nós, né? Porque como ele atua nos neurônios desses insetos, e nosso neurônio é muito parecido com o neurônio desses insetos, eles acabam intoxicando nós, seres humanos. Então, isso é importante. Por que hoje o pessoal fala, cuidado com inseticida, lava bem o tomate, lava bem a maçã, antes de se alimentar? Porque, às vezes, tem resíduo desses produtos, e esses produtos eles vão acumulando no nosso organismo e acaba ali provocando danos, né? É claro que nem todos os inseticidas eles agem no sistema nervoso dos insetos, mas em torno de 90% eles atuam no sistema nervoso dos insetos. Então, é bom, é recomendado a gente não utilizar inseticidas em lavoura. Quando isso não é possível, no caso de uma área dessa de tomate extensa, né, onde a gente só tem uma cultura, a gente tem um desequilíbrio, quando a gente usa, a gente tem que tomar uma série de medidas de segurança ao aplicar, e também é recomendado que sempre que você compre um alimento, você lave bem esse alimento. Hoje, cada dia mais, as pessoas têm se preocupado com isso, devido aí aos vários casos de problemas, né, seja eles câncer, seja eles intoxicações, que têm provocado com a aplicação desses inseticidas. E por isso essa aula é tão importante para vocês, que hoje a gente vai falar do controle alternativo. A gente tem outras opções, além desses inseticidas, para controlar essas pragas. Aí vocês podem perguntar, professor, quais são essas opções que nós temos do controle químico? Geralmente, turma, esses inseticidas, eles são produzidos em laboratório. Eles são derivados de algumas substâncias, às vezes encontradas na própria natureza, em algumas plantas. O que o ser humano fez? Ele identificou essas substâncias, por exemplo, a nicotina, extraiu do fumo, das folhas do fumo, essa nicotina, concentrou ela em laboratório e produziu moléculas iguais, e só mudou o nome, a gente chama de neonicotinoides. São substâncias que foram encontradas na folha de fumo, que foram defesas que a planta ela demorou milhões e milhões de anos para desenvolver contra esses insetos. O homem foi lá, identificou essas moléculas dentro da planta de fumo, concentrou essas moléculas, produziu em laboratório, e aí sim surge o que a gente chama de inseticidas. Então, eles são muito mais tóxicos, né, do que a quantidade que é encontrada nas plantas, porque o homem produziu e concentrou eles. Tem opções a esses inseticidas? Sim. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Então, é claro que é uma aula inaugural. Alguma dessas práticas que eu vou mostrar para vocês, a gente vai repetir elas a campo, tá? Na nossa horta ali no IF. Se Deus quiser, essa pandemia ela está passando, né? Com o avanço aí da vacinação. Então, a gente espera que logo, logo a gente consiga replicar alguma dessas técnicas aqui de hoje com vocês lá no campo, tá? Mas vamos apresentar para vocês essas técnicas. Primeiro ponto aqui importante, para a gente começar a falar sobre alternativas para o controle químico, é o que acontece com o cultivo mínimo, as culturas de convivência intercaladas, né? O que é cultivo mínimo? É você plantar no solo sem revolver esse solo. É você plantar direto. Hoje a gente tem aquele sistema que a gente ara, faz a gradagem, movimenta o solo todo, faz o canteiro. Quando a gente fala em cultivo mínimo, a gente pegar ali, dar uma roçada e plantar em cima daquele resto vegetal. A gente nem remove o solo. As culturas de convivência intercaladas, culturas de convivência são aquelas que podem crescer junto com outras culturas sem causar danos, né? Percebam que aqui a gente só tem o tomate. Seria algumas plantas daninhas que estão lá no meio, algumas plantas que estão no meio desse tomate e que não competem com esse tomate. É muito comum também em laranjais, em parreiras, né, de uvas, a gente ter lá entre as fileiras das plantas
algumas plantas rasteiras que não competem com a laranja nem com a uva, mas são importantes para atrair alguns desses insetos aqui que a gente chama de predadores, né? Esses predadores, eles vão se alimentar de pragas como lagartas. Aqui é exemplo de formigas predadoras. Então, essas formigas aqui, elas estão comendo o quê? Uma lagarta. Então, quando a gente tem esse cultivo mínimo, essas culturas de convivência, culturas intercaladas, uma linha de alface, uma de couve, uma de cebolinha, então você tem mais espécies de insetos. E boa parte dessas espécies que se encontram no solo ou que se encontram nas plantas, elas são predadoras. Elas se alimentam ali das pragas que são fitófagas, que se alimentam de plantas. Ou seja, quando a gente tem uma população alta dessas formigas, nós não precisamos controlar tanto lagartas com inseticida. Então, a gente reduz ali o número de aplicação. Então, o que está dizendo aqui, ó, esses hábitats estáveis, com presenças de resíduos de culturas, favorece a sobrevivência de insetos predadores e parasitas. Insetos predadores é que se alimentam diretamente das pragas e os parasitas é que colocam os ovos dentro dessas pragas, né? Facilitando ali, causando ali a morte desses insetos. Eu vou explicar isso aí mais para frente para vocês, a diferença dos dois, tá? Olha aqui, esse aqui é um buraco dessa formiga, tá? É uma formiga Hymenosfera, que é o gênero dessa formiga, e ela é um grupo de formigas predadores, e ela fica ali no solo. Aqui a gente tem umidade, a gente tem vegetação que protege essas formigas, e aqui ela consegue fazer os ninhos. Numa condição que o solo está compactado, que o solo está descoberto, nós não vemos ninhos dessas formigas aqui. Então, a importância da gente sempre ter a cobertura do solo. Então, essa cobertura do solo, esse resíduo de plantas no solo, ele favorece outros insetos diferentes dos insetos pragas. E esses outros insetos, eles vão acabar ali se alimentando e reduzindo o problema de pragas, né? Então, guardem na cabeça de vocês, a primeira forma da gente reduzir a necessidade de aplicação de inseticidas é nós fazermos rotação de culturas, que é plantar uma cultura depois da outra, fazer culturas intercaladas, em vez de plantar só alface, plantar alface, couve, cebolinha, deixar algumas plantas entre a linha, em vez de deixar o solo todo descoberto, todo capinadinho, deixar ali algumas plantas nas entrelinhas ali das culturas. Tá ok? Entenderam esse primeiro ponto aí? Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Então, só um oi para mim aí, por favor. Eu não consigo ver vocês. Tá ok, pessoal? Sim, tá ok. Obrigado, muito obrigado. Eu ia até olhar. Quando a gente está apresentando a aula aqui, a gente não consegue visualizar vocês no fundo, tá? O segundo ponto aqui que é importante para a gente fazer aquele manejo de pragas algumas plantas, elas são ligeiramente repelentes para algumas espécies de insetos, tá? Então, ao longo da coevolução, o que é coevolução? As plantas, elas são atacadas por alguns insetos, elas criam defesas contra aqueles insetos. Por outro lado, aqueles insetos acabam desenvolvendo ferramentas para atacar novamente aquelas plantas. E essa coevolução, ela vem surgindo aí de milhões e milhões de anos, e aqui nós temos alguns exemplos de plantas que desenvolveram uma estratégia bastante interessante contra insetos pragas, que são a questão da repelência desses insetos, né? Aqui a gente tem o caso aqui de uma planta, que é a menta, vocês faz hortelã, né? É tipo da família do hortelã. Essa menta, ela tem um odor muito forte, né? Inclusive para nós. Esse odor, ela incomoda muito os insetos. Então, quando você percebe a campo uma planta de menta, você vai verificar que ela está pouco atacada por insetos. Por quê? Ela solta aquele odor forte e aquele odor forte acaba incomodando os insetos e repelindo, ou seja, afastando aqueles insetos. Então, imagina vocês, professor, a pergunta que vocês poderiam me fazer. Então, se eu tenho lá na minha horta alguns pés de alface, de tomate, se eu plantar menta no meio desses pés de tomate, de alface, eu vou controlar as pragas todas da minha lavoura, da minha horta?
Não, turma. Isso aqui são medidas integradas. É claro que vai reduzir. Se você plantar a menta ali, você vai reduzir algumas pragas na sua lavoura de tomate. Mas não quer dizer que se você plantar menta, você vai reduzir 100%, tá? Então você vai utilizar a cobertura no solo, e aí você vai plantar algumas plantas, como a menta, que faz a repelência desses insetos, ou às vezes você planta nas bordaduras, né, ao entorno da horta, porque o inseto vem voando ali, ele sente aquele cheiro, ele não entra na horta, ou às vezes ele entra em quantidade menor. Então, assim, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, vocês podem usar de forma integrada, tá? São ferramentas que vão ajudar na redução dos problemas de praga. Porque às vezes você fala isso para sua mãe, mãe, planta uma planta de menta aqui, planta algumas plantas de menta aqui, o professor Jardel falou que aí não vai ter praga. Aí a sua mãe vai lá, o seu pai, né, que é fazendeiro, planta ali algumas plantas de menta, e aí continua o problema da praga. Às vezes vai reduzir, mas vai ter algumas pragas que vão chegar lá. Então não quer dizer que isso aqui seja 100% eficiente, não é um milagre, tá? São ferramentas que você utilizar junto com as outras vão melhorando, tá ok? O manjericão é um outro exemplo, né, de uma planta que repele insetos. A lavanda, a erva cidreira são outros. É um exemplo, turma, eu posso transpor isso aqui para um exemplo bastante prático, né? Quando você vai para o rio, você não passa lá o repelente? Então você passa o repelente, o que acontece? No lugar que você não passa, não vê um inseto ali e pica, ou às vezes no lugar que você passou, vem um inseto maior e acaba te picando do mesmo jeito. Ele reduz, né? Se você tivesse sem o repelente, aí, seria muito mais insetos te picando, muito mais pernilongos, né? Muriçocas te picando. Mas a partir do momento que você passa o repelente, reduz, mas mesmo assim, uma outra picada você acaba levando, né? Às vezes no pescoço, na orelha, dentro da orelha. Outra medida que o pessoal toma é um comprimido, né? Então, às vezes, a pessoa toma aquele comprimido, produz uma substância no corpo que repele os insetos. Mas ela também tem uma longevidade e ela também não é 100% eficiente. Um ou outro inseto acaba picando. Reduz muito. Esse é o mesmo raciocínio para vocês a campo, tá? Vocês vão usar uma medida como essa, não quer dizer que nenhuma praga vai atacar a lavoura. Quero dizer que vai reduzir a quantidade de pragas que vão atacar a lavoura, tá? Isso é muito importante para vocês que são jovens. Não existe fórmula milagrosa na agricultura. Nenhuma dessas medidas, mesmo o inseticida que eu mostrei lá para vocês, o melhor inseticida que tem no mercado, aplicado da melhor forma, na melhor época, não vai controlar 100% das pragas. Então, todas as medidas, elas são paliativas, ou seja, elas reduzem a pressão. Vamos falar de mais uma? Ambientes complexos retardam a infestação por pragas especialistas. Ai, professor, meu Deus do céu, o que é praga especialista? O que é um cara especialista? O Cristiano Ronaldo é especialista em jogar futebol. Ou seja, ele joga muito bem. Né? O que dificulta o Cristiano Ronaldo fazer muito gol? Às vezes uma defesa muito boa, né? Aqui a mesma coisa serve para praga. Aqui nós temos uma praga que é especialista, que é um coleóptero, um besorrinho, e especialista a atacar feijão, tá? Aqui nós temos uma outra praga, que é a mosca minadora, que é uma lagartinha que vai fazendo essas minas aqui na folha, tá? Ela é especialista em atacar laranja e atacar algumas culturas. Então percebam bem, como que eu faço para retardar? Então, ela é especialista, ela é boa naquilo que faz. Então, ela consegue aqui atacar, reproduzir de forma muito rápida, desde que ela tenha uma oferta grande de alimento e desde que ela não se confunda. Então, quando você tem um ambiente complexo, além do eucalipto, você tem um monte de plantas. Além da laranja, você tem outras plantas ali no meio da lavoura. O que acontece com essas pragas que são minúsculas? Elas têm dificuldade de encontrar essas plantas e atacar. Aqui, turma, quando ela acaba de comer essa folha, o que acontece? Tem outra folha que está encostada nela aqui. Ela passa daqui para outra folha e vai passando de folha em folha e vai multiplicando. Então, aqui tem um cenário muito bom para ela. Mesma coisa aqui, ó. Atacou essa folha aqui, não tem mais alimento aqui, ela pega,
passa para outra folha, vai passando para outra, porque só tem laranja, aqui só tem feijão. Então, percebam bem que essas pragas especialistas, quando encontram uma cultura só a campo e numa quantidade muito grande, elas vão causar um dano tremendo se a gente não tomar algumas atitudes. Agora, se a gente conseguir colocar no meio das entrelinhas desse feijão uma palhada, uma outra planta, aqui no meio do laranjal, uma outra planta aqui no meio para confundir esses insetos, para dificultar a localização, às vezes uma planta repelente que vai afastar esses insetos, a gente vai reduzir o problema da praga especialista. Não quer dizer que a praga não vai atacar, não quer dizer que o Cristiano Ronaldo, quando tem uma defesa boa, ele não vai fazer gol. Uma vacilada ali do zagueiro, ele vai fazer o gol. Uma vacilada aqui, a planta vai conseguir achar a... Só que a chance dela causar um estrago nessa lavoura aqui vai ser muito menor do que quando a gente tem aqui as condições favoráveis, né? Uma zaga bem fraca, com bastante oferta aí de zagueiros ruins. Aqui a gente tem uma planta, né? Bastante plantas plantadas, uma só cultura, e facilita ali o ataque dessa praga, tá? Eu estou falando esses exemplos para facilitar para vocês, que eu sei que vocês estão começando agora no primeiro ano do agropecuário, tá? É só para vocês conseguirem fazer um raciocínio dentro do que eu estou falando. Resíduos de culturas e ervas daninhas também favorecem o estabelecimento e sucesso de algumas pragas, quando desbalanceadas, né? Não quer dizer que se eu tiver outra cultura ou outra planta daninha no meio da lavoura, isso vai ser sempre benéfico. Por quê? Aqui nós temos um exemplo bastante importante, tá? Dois exemplos, na verdade. O primeiro exemplo aqui, nós temos uma leguminosa, que é o Kudzu, que é a poeira lobata, que é o nome científico, sempre aqui é o nome científico, tá? Em itálico. Essa planta aqui ela é hospedeira de algumas doenças, tá? Aqui a gente vê a doença da antracnose no feijão. Aqui nós temos o feijão e aqui nós temos essa planta daninha que cresce no meio do feijão, ou na entre-safra, né? Entre uma safra e outra. O que acontece com essa planta aqui quando ela está presente no meio do feijão? Como ela é muito sensível a essa doença, a antracnose, ela vai multiplicando essa doença ali no meio da lavoura e vai transferindo essa doença para o feijão. Então, na verdade, ela serve de inóculo. O que é o inóculo? É a fonte inicial da doença para atacar esse feijão. Isso aqui é um problema sério, né? A gente está aumentando aqui a pressão de doença. O que essa doença vai fazer na planta? A mesma coisa com o inseto, turma. Está vendo a clorofila lá, que é a folha verdinha? Ela começa a ficar amarela e também começa a ficar cinza. Ou seja, vai reduzindo ali a máquina da planta, né, que é a clorofila, que faz a fotossíntese, que pega o dióxido de carbono do ar, fixa o carbono, sobra o quê? O oxigênio. Aquele oxigênio volta para o ar. O carbono ele fica na planta. É esse carbono que a gente come ele, que nós utilizamos para a nossa alimentação. Então, se não tivesse a fotossíntese, não tivesse a fixação do carbono, não existiria vida na Terra. Então, qualquer coisa que afeta essa parte verde da planta, que é a clorofila, vai reduzir seu crescimento e a sua produtividade. Então, a gente tem que combater com unhas e dentes, né? O papel nosso no campo é evitar que essa planta ela amareça, que ela fique cinza, que ela seja atacada por doenças, que ela seja comida por insetos. Nós temos que trabalhar isso, tá? Então, aqui a gente tem um problema. A gente não pode ter essa planta daninha aqui na lavoura, tá? Ela vai acabar transmitindo doença ali para o feijão. Aqui um outro exemplo, é muito comum e é um problema muito sério em Cristalina, tá? Que é essa soja, ou o contrário também ocorre, tá? Então, esse milho aqui, ele vem lá da safra anterior. O pessoal planta, geralmente, o milho lá no safrinha, tá? O milho está no campo agora. Esse milho aqui, se atrasa a colheita dele, ou se ele tem alguma condição que cai algumas espigas no chão, aquele milho vai germinando ali ao longo do tempo, né? Sementes mais rasas germinam mais rápido, sementes mais profundas germinam mais lento. Qual que é o problema, turma? Nós aqui em Cristalina, nós vamos colher esse milho quando? Em junho e julho. O que acontece em junho e julho? Chove aqui? Não, não chove aqui. Então, a semente para germinar,
ela vai precisar de água, de luz e de algumas condições. Tem água junho e julho? Não, não tem água. Então, o que, é que acontece com aquela semente ali que está no solo? Ela fica ali na espiga e fica ali parada, né? A gente chama isso aí, ela fica ali no estágio que nós chamamos de senescente, ela fica parada ali. Aí as primeiras chuvas vão ocorrer quando? Lá em outubro, né? Novembro. Então, outubro, novembro, nas primeiras chuvas, o que, que o produtor faz? Planta soja. Então, além de germinar a soja, vai germinar o quê? Aquela semente do milho que estava lá, esperando a água. Então, começou a chover, o produtor, opa, está chovendo, vamos plantar a soja. O problema, turma, é que hoje esse milho, ele é resistente ao glifosato, que é o herbicida mais barato que tem no mercado, é herbicida que controla plantas daninhas. Então, o produtor, ele controla as plantas daninhas na soja com mais barato. Ele vai lá com o glifosato, que é o Roundup, e joga. Mata tudo. O que, que sobra? Um milho que é resistente. Então, esse milho crescer no meio da soja aqui vai ser um problema muito sério, porque ele vai sombrear a soja. A fotossíntese ela é feita através da luz solar. Então, a clorofila, com a luz, o dióxido de carbono, ela fixa o carbono. Se não tem luz, se não tem clorofila, a planta não faz fotossíntese. Então, aqui tem sombra, né? Então, quando tem sombra, não tem luz. Ou tem luz em quantidade menor, só uma parte do dia. O que vai acontecer com essa soja? Ela vai fazer uma quantidade menor de fotossíntese, ela vai fixar menos carbono. Se ela fixa menos carbono, ela vai crescer menos e vai produzir menos também. Esse é um problema. Então, não quer dizer que se a gente bagunçar, colocar tudo lá no meio da lavoura, por exemplo, planta alface e planta o milho do lado, vai funcionar? Não, às vezes o milho vai crescer muito mais rápido que o alface, vai sombrear o alface vai ter luz para fazer fotossíntese? Não. Então, a gente tem que colocar as culturas certas no local certo. Então, a gente tem vários estudos mostrando quais são os melhores consórcios, as melhores formas de a gente colocar, o que a gente coloca com alface, o que nós podemos colocar com couve, como a gente pode fazer o manejo do resíduo, tá, nessas lavouras. Então, isso aí é importante. Não é sair misturando tudo de qualquer jeito, né? Que nem eu querer fazer um bolo e querer misturar lá qualquer tanto de farinha, qualquer tanto de ovo, ou às vezes colocar, não esquecer o óleo. Então, a gente tem que fazer o negócio correto, tá? Se a gente fizer errado, em vez de ajudar a controlar a praga, nós vamos o quê? Provocar outros problemas que são, às vezes, muito mais difíceis ou muito mais danosos do que o problema com praga, ok? Então, resíduos de culturas e ervas daninhas também favorecem o estabelecimento e sucesso de algumas pragas. Essa praga aqui é uma doença e essa praga aqui é o sombreamento, tá? Que acaba ali dificultando as plantas, o estabelecimento da soja. Continuando aqui. Bom, então, professor, o senhor já falou para a gente que existem insetos que são benéficos, né? O que são esses insetos benéficos? São aqueles insetos que se alimentam de outros insetos que comem as plantas, beleza. São predadores e parasitoides. A maioria, turma, a gente chama de silencioso. Por que são insetos silenciosos? Porque a gente não dá importância. O produtor rural, ele não dá importância a esses insetos. Hoje está mudando um pouco, o produtor rural ele está estudando muito, ele tem uma assistência técnica muito boa, né? Graças aí aos agrônomos, os tecnólogos que estão a campo acompanhando. Mas a maioria deles, nós mesmos como agrônomos, a gente não dá muita bola para eles. A gente vai lá no campo, a gente está procurando o quê? É planta atacada, é planta com sintoma, é inseto que causa dano, é lagarta, é percevejo. A gente não sai procurando louva-a-Deus na lavoura. Me fala uma vez que o produtor saiu lá procurando louva-a-Deus na lavoura. Ou saiu procurando lá um ácaro predador. Ele procura o ácaro fitófilo que causa dano na planta, que alimenta da planta, mas ele não procura o ácaro que come o outro ácaro. Muita gente não sabe que essa libélula aqui que tem na beirada do lago, ela é predadora, é um inseto benéfico, ele se alimenta de outros insetos que se alimentam de plantas. Então, aqui nós temos um grupo de insetos que são benéficos, eles se alimentam de outras pragas, né, que tacam a lavoura. Aqui a gente tem pernas raptatórias, né, do louva-a-Deus. Essas pernas anteriores aqui do louva-a-Deus é chamado de pernas raptatórias. Por quê? Ele pega e segura o inseto para poder
se alimentar dele, né? Uma curiosidade que vocês vão aprender lá na entomologia geral. Professor, dá alguns exemplos para nós do que seriam esses predadores, né? Esses insetos que se alimentam de outros insetos. E quais são eles? Para que a gente possa caminhar no campo e falar, ô mãe, ô pai, ô tio, esse inseto aqui, ele come outros insetos. Vocês sabiam que as joaninhas, elas são predadoras? Então, quando vocês observarem lá no feijão, lá no tomate, no alface, na couve, uma joaninha, vocês pensam, nossa, essa joaninha, ela come pulgão, que é um inseto que é fitófilo, que alimenta da couve, que alimenta do alface, que causa prejuízo. Então, quanto mais joaninha vocês observarem no campo, melhor. Mostra que o pessoal não está aplicando inseticida. Porque o inseticida, turma, além dele controlar um inseto benéfico, às vezes ele mata o inseto maléfico, né, que alimenta de planta, às vezes também ele mata o benéfico. Então, quando a gente chega numa horta, que a gente vê muita joaninha, que a gente vê muito esse inseto aqui com a asa bastante flanjada, que a gente chama de crisopídeo, né? Ou que a gente vê muita vespa é aqueles marimbondinhos, né, esses coloridinhos aqui que a gente tem, que eles se alimentam de lagartas, quer dizer que ali não está tendo muita aplicação de inseticida, tá? E que esses insetos, eles estão controlando ali as lagartas, eles estão controlando os pulgões, controlando aquelas pragas que atacam a nossa lavoura. Então, esses insetos são o quê? Benéficos, tá? Vocês vão perceber lá na frente que tem algumas plantas que favorecem a atração desses predadores, tá? Apesar dele não se alimentar delas, elas têm alguma substância, geralmente volátil, né, que sai pelo ar, que atrai esses insetos aí para a lavoura. Quando eu falo predador de afídeo, eles são especialistas, eles só se alimentam aqui de pulgões, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de insetos que alimentam de pulgões. Predadores generalistas, eles se alimentam de tudo que tem praga. Então, eles comem lagartas, eles comem larvas, eles comem coleópteros, ou seja, eles predam geral, né? Pega tudo que tem praga, eles não escolhem um grupo. Aqui alguns exemplos de predadores generalistas. Nós temos coleópteros que vivem no solo, então eles se alimentam de ovos, eles se alimentam de lagartas, de larvas. Nós temos coleópteros predadores que vivem nas folhas, então eles se alimentam de lagarta, de larva, de ovo, tudo que está ali, eles se alimentam. O louva-a-Deus, que eu mostrei para vocês a foto, louva-a-Deus come de tudo, pessoal. Ele come lagarta, ele come inseto adulto, ele come ovo, ou seja, o louva-a-Deus é um predador generalista. Aves e morcegos, né? Então, aves e morcegos também são predadores generalistas. Aqui nós temos percevejos, que são predadores generalistas, também um outro grupo importante, tá? Mais alguns grupos aqui importantes de predadores. Os crisopídeos, joaninha, louva-a-Deus, ácaros predadores, estufa, também são considerados ali predadores generalistas. Ah, professor, só falou de predador. Predador come, então ele come ovo, come lagarta, come inseto adulto, mas e aquele parasitóide que o senhor falou lá atrás? Então, o parasitoide, ele age de forma diferente, tá? Aqui nós temos uma vespa parasitoide. O que ela está fazendo? Aqui nós temos uma praga que é o pulgão. Ela está colocando ovos, pessoal, dentro desse pulgão. Então, ela coloca um ovo aqui. Esse ovo, ele eclode, ou seja, ele quebra, e sai uma lagartinha, uma larva, lá de dentro desse ovo. Essa larva, ela começa a se alimentar do pulgão. E ela vai crescendo. À medida que ela vai comendo ali o pulgão, ela vai crescendo. Quando ela fica de um tamanho pronto ali para virar pupa, que é o estágio, né? Então, aqui nós temos o adulto, esse adulto coloca um ovo, esse ovo quebra, vira uma larva, essa larva cresce, vira uma pupa, que é a pupa da borboleta. Essa pupa, ela rompe e vira o quê? A mosca de novo. Esse é o ciclo, tá? A gente chama desses insetos que têm metamorfose completa. Então, ele vai de ovo, larva, pupa, adulto. É interessante que aqui, ó, ela coloca o ovo aonde? Dentro do pulgão.
Então, ela coloca o ovo com esse aparelho ovipositor aqui, ela pega o abdômen dela, entorta bastante, coloca ali dentro do pulgão, aquele ovo eclode, a larva começa a comer do pulgão, quando ela está pronta para virar pupa, ela vira pupa dentro do pulgão? Não. Ela sai, ela forma esse buraco aqui, ó, ela sai lá de dentro do... como se fosse uma lombriga, né, no nosso corpo, só que uma lombriga gigante. Ela come todo o conteúdo ali do estômago, na hora que está grande, ela fura o inseto e sai em pupa lá no solo. O que acontece com esse inseto aqui, turma? Com um buraco desse tamanho aqui? Morre, tá? Isso a gente chama de parasitoides, tá? Às vezes, parasitoide coloca os ovos dentro dos adultos, é o pulgão adulto, ou às vezes ele coloca dentro de ovos, né, desses insetos. A gente chama parasitoides de adultos e parasitoides de ovos, tá? Aqui a gente tem um parasitoide de adulto do pulgão. Isso é bom para nós, turma? É ótimo, tá? Esses insetos aqui, esse alimento da planta, eles reduzem a produção da alface, da couve, tá? Então, quando a gente tem muito dessas vespas parasitoides na lavoura, a gente tem problemas bem baixos com esses tipos de insetos aqui, tá ok? Bom, então o segredo nosso é aumentar a população de parasitoide e predador no campo. Como que a gente faz isso? Diversificando o ambiente, plantando outras plantas, né? Isso aí é bastante interessante do ponto de vista para aumentar a diversidade. Interessante desses parasitoides que a maioria eles são muito específicos, eles atacam somente uma espécie. Nesse caso aqui, essa vespa, ela parasita somente pulgão. Ela não parasita outras pragas, ela não vai colocar ovo dentro de lagarta, dentro de besouro, ela vai colocar só nesse inseto aqui, tá? Que é o pulgão. Criação e conservação geralmente são mais adequados que compra e liberação. Olha o que é isso, professor. Criação e conservação geralmente são mais adequados do que compra e liberação. Turma, isso é um dos ramos da agricultura que mais gera empregos e dinheiro no mundo, tá? Muito de vocês que seguirem nessa área, ou vocês vão ser donos de empresas que vão produzir esses insetos e vão vender, ou vocês vão trabalhar em lavoura pilotando drone e liberando caixinhas cheias desses insetos. Eu deixei na aula de vocês um vídeo com uma reportagem do Globo Rural falando sobre controle biológico. Não sei se algum de vocês já assistiu o vídeo, né? Mas lá tem um ramo que está crescendo muito, que tem uma mosquinha que a gente chama Cotésia flavips, que ela é parasitoide da broca da cana. Como que o pessoal faz a liberação daquelas mosquinhas lá no meio do canavial? Através de drones. Então, o pessoal coloca um monte de bolinha de papelão dentro desse drone, levanta voo com esse drone e vai soltando em pontos que o GPS vai mostrando para você, numa tela, né, tipo um celular ali, que está no controle remoto ali, ele vai liberando aquelas bolinhas no meio do canavial. O que acontece? Na hora que ele cai no chão, tem umidade no chão, ou vem a chuva, aquele papelão derrete, o que sai lá de dentro, turma? As mosquinhas. E aquelas moscas, elas vão achar o quê? A broca, né, da cana, que é a larva lá na cana, e vão colocar os ovos delas onde? Dentro da broca. Isso aí está reduzindo o problema de broca nos canaviais no Brasil inteiro. E está reduzindo também o uso de inseticidas na cana, né? Está reduzindo o custo. Então é mais barato. Quem que produz a vespinha? O laboratório. É onde eu falo que vocês podem trabalhar no laboratório. Lá em Tumbiara a gente tinha a Tecnocana, que produzia essa mosquinha. Gerava vários empregos lá na cidade. Quem tomava conta era uma engenheira agrônoma. Tinha vários funcionários que eram alunos meus, lá da agronomia, lá na UBRA, que trabalhavam na usina liberando as moscas. Então, pilotando os drones, liberando as moscas. Então, isso é um mercado que cresce, tá? Por quê? Isso aqui não é tóxico. Isso aqui não é um inseticida que causa dano para o inseto, mas causa dano para nós também. Isso aqui vai produzir um açúcar orgânico, que custa mais caro. Se vocês forem no hotel, em algum lugar, ou no supermercado, vocês procuram lá açúcar orgânico, ou seja, açúcar que é produzido sem inseticida. É um produto mais caro, mas que não tem resíduo de inseticida na açúcar. Então, tem muita gente que já está comprando, que tem condição, já está preferindo comprar esse açúcar orgânico. E como que eu produzo esse açúcar orgânico? O açúcar vem da cana.
através da utilização dessa liberação de parasitoides a campo. Tá vendo como esse mercado ele é grande? Então assistam lá no YouTube, no Moodle, né, tem um link lá da reportagem do Globo Rural. Muito interessante, tá? Não deixe de fazer o módulo sem assistir essa reportagem, para vocês terem noção do tamanho que é esse mercado. A população aumenta mais facilmente em estufas do que na maioria das situações de jardim e campo. Então, às vezes a gente tem essa ideia, né? Estou falando de estufa porque a olericultura, boa parte do cultivo de alface, couve, hoje está sendo feita em estufas, né? Aqui no IF a gente vai ter uma estufa, já está acabando de construir ela, que é aquela de plástico, que fica do lado esquerdo da entrada do IF, está bem na entrada ali. Quem passou aqui no IF já viu a nossa estufa lá. Ali a gente vai dar aulas práticas para vocês. Do lado direito a gente tem um viveiro com uma estrutura escura. Está lá no fundo, do lado do nosso campo de futebol. Lá a gente vai ter lá outras culturas, né? Lá, em vez de esquentar, lá reduz a insolação. Mas o que eu quero dizer é que nesses ambientes de estufa e de viveiro, a gente tem mais pragas do que no campo, tá? Porque a temperatura, às vezes, é maior e favorece a multiplicação desses insetos. E outro problema que tem nesses ambientes, geralmente tem uma ou duas culturas no máximo. Então, a gente tem aquela questão da praga especialista. Ele chega numa estufa daquela, vê só alface. Opa, aqui o prato está cheio. Então, ele desenvolve ali. Tem outros insetos ali no meio da estufa? Não. Geralmente só tem aquela praga especialista. Então, os parasitoides, quando a gente libera esses parasitoides dentro da estufa, essas vespinhas, essas moscas, elas ficam presas ali. O que tem para elas comerem? Só a praga que está lá. Então, são muito eficientes em controle de pragas em estufas, em ambientes fechados, tá? Onde só tem uma cultura, onde geralmente só tem uma ou poucas pragas, e onde tem uma oferta gigante de alimento para esses parasitoides. Como eles ficam presos ali, eles vão atacar de forma feroz aquelas pragas que estão ali. Aqui eu mostrando para vocês um pouco desse mercado, né? Aqui é a mosquinha que eu falei para vocês lá da cana, e aqui é a broca. Isso aqui é um parasitoide, aqui é a broca da cana. A broca da cana, não sei se vocês já cortaram uma cana, quando ela está vermelha lá dentro, geralmente ali passou uma lagarta comendo, tá? Que é essa broca aqui, ela ataca o interior do caule da cana. Então ela forma um buraco ali e entra água, entra fungos e fica escuro. Então a vespa ela coloca o ovo dentro dessa lagarta, tá? Aqui um laboratório que eu falei para vocês que a gente tem, né? Espalhado aí no Brasil inteiro e cada vez mais está crescendo esses laboratórios. Aqui nós temos linhagem de tricograma em laboratório, que é um outro inimigo natural. Esse tricograma, em vez de parasitar o adulto, ele parasita o ovo, tá? Aqui o tricograma em anticárcia. Aqui o tricograma espodóptero. O que são anticárcia e espodóptero? São lagartas. Aqui são ovos que vão eclodir e vão virar lagartas que atacam plantas. O que acontece? Esse parasitoide, que é o tricograma, olha como ele é pequenininho, tá? Ele chega aqui nessa massa de ovos e coloca o ovo dele dentro do outro ovo. O que acontece? Aquele ovo eclode, começa a comer o ovo da outra praga e mata esse ovo. Então, não forma lagarta. Então, também são comercializados, tá? Esse tricograma, eles produzem quantidades ali, milhões e milhões de tricogramas, colocam ali dentro de um recipiente e vai liberando o quê? Lá nas lavouras, para controlar esses ovos ou controlar aqui a cotésia, essa lagarta. Isso nós chamamos de parasitoides. Ele parasita. Ele coloca os ovos ali no adulto e coloca ali no ovo, tá? Mais exemplos de parasitoides que são comercializados: encárcia formosa para o controle de mosca branca em caso de vegetação. Então, um problema sério ali da couve, né? É muito importante a mosca branca. Então, é esse insetozinho aqui que a gente consegue produzir também em condições de laboratório, com dieta artificial, e liberar lá dentro da casa de vegetação. Tricograma ostrínia para o controle de lepidópteros em diferentes vegetais, como milho doce, né? Milho doce também, turma, é considerado ali uma olerícola, tá? Então, a gente tem ali diferentes teses de mestrado no nosso mestrado de olericultura, que o pessoal trabalha com milho doce. Então, o tricograma, ele é importante, tá?
por parasitar esses ovos aqui que estão entre os dedos aqui da pessoa. Então, ele coloca ali o tricograma, ele coloca os ovos dentro dos ovos da lagarta, né? Que é o lepidóptero. É o que está falando aqui, tricograma desenvolve dentro dos ovos do hospedeiro, né? Essa fotinha aqui, ó, tricograma desenvolve dentro dos ovos do hospedeiro. Então, eles são parasitóides. É um mercado ali bastante importante. Então, além dos predadores que comem os insetos, como mostrei lá, as formigas, o louva-a-Deus, nós temos os parasitóides que colocam os ovos dentro dos insetos ou dos ovos, falei da cotese, do tricograma. Nós temos outros que são importantes na agricultura, que ajudam a controlar essas pragas. São vírus, pessoal. Então, vírus, nós temos aqui conosco hoje uma pandemia, né, de vírus no ser humano. É o Covid, né? Inclusive, ontem morreu um ator famoso da Globo com Covid. As pragas, elas também têm alguns vírus que atacam as pragas. Esses vírus que atacam as pragas para nós, seres humanos, eles são vírus legais, né? Eles vão controlar ali as pragas que comem as nossas lavouras, que competem com nós por alimentos. Tem um vírus que é o baculovírus, ele ataca algumas lagartas, tá? E ele acaba matando aquelas lagartas, e elas ficam com uma cor escura e fica mole. O que o pessoal faz para controle de insetos e pragas? Que essas lagartas, elas comem alimento. Quando eles acham uma ou outra lagarta com aquele vírus, eles pegam aquelas lagartas, coletam, colocam dentro de uma vasilhame, pegam um liquidificador, joga água, joga aquelas lagartas podres com vírus dentro do liquidificador e bate. E pega, joga dentro do pulverizador e pulveriza na lavoura. Onde aquele vírus cai, o que acontece com a lagarta? Ela contamina e morre, tá? Isso aí a gente fala das próximas guerras, né? Não vão ser nem bomba atômica, vai ser guerras com vírus, né? Só até acusa um pouco aí a China de estar desenvolvendo esses vírus aí em laboratório para poder utilizar aí em guerras, né? Imagina um avião passando jogando Covid-19 na população. Então, assim, é o que a gente faz na agricultura, infelizmente, né? Mas felizmente para nós, isso é para matar insetos que causam danos aí às plantas. A gente pega aquele vírus que é bastante danoso para aquela lagarta, pega aqueles insetos que estão morrendo com aquele vírus, bate no liquidificador com água e pulveriza na lavoura, matando os insetos que acabam o vírus atingindo eles ali. Então, isso aí é uma forma de controlar insetos em lavouras. Bactérias, Bacillus thuringiensis. Turma, isso é tão bacana, eu poderia dar uma disciplina para vocês sobre isso. Bacillus thuringiensis foi identificado lá no início do século passado, em 1908. Alguns cientistas, alguns observadores, na época nem cientista existia direito, perceberam que os insetos, ao comerem uma bactéria do solo, eles morriam. O que o homem foi? Com o avanço da biotecnologia, eles descobriram que essa bactéria chamava Bacillus thuringiensis, e ela produzia tipo um cristal dentro do inseto na hora que o inseto comia. Aí eles identificaram um gene, ou seja, um pedacinho do DNA daquela bactéria que causava a formação de cristal no inseto. O que eles fizeram? Pegaram aquele DNA e inseriram nas plantas. Primeiro, eles usaram aquele DNA como inseticida, né? Eles isolaram aquela parte daquela molécula, produziram inseticida. Depois, se não bastasse, eles pegaram aquele DNA e conseguiram inserir nas plantas, e ficou as plantas transgênicas. O que são plantas transgênicas? São plantas que têm DNA de outras espécies, no caso ali da bactéria do solo, que era o Bacillus thuringiensis. O que acontece com os insetos quando começam a comer essa planta que tem o gene do Bacillus thuringiensis? Eles comem e morrem. Aí vem a pergunta, nossa, professor, se a gente comer esse gene, a gente não morre, não? Não, a gente não morre, não. No início tinha muito medo a gente comer aquilo ali, passar mal, dar câncer, morrer, né? Tinha muita gente que tem preconceito com transgênico até hoje, sendo que é um alimento super seguro. Por que o inseto morre e a gente não morre? Vocês têm ideia? Turma, o pH do estômago do inseto é diferente do nosso pH. Então, na hora que ele come, lá o inseto come, forma o cristal. Na hora que nós comemos, a gente não forma cristal. Então, o inseto morre, mas a gente não morre, quando a gente come a planta transgênica. Então, pode comer o milho de pipoca aí, já tem mais de 20 anos que a gente tem plantas transgênicas,
pode comer o milho de pipoca, com planta transgênica, pode comer o mingau de fubá, pode dar para o filho, que até hoje não foi confirmado nenhum caso que esses alimentos transgênicos causam danos à saúde dos seres humanos e dos animais, tá? Então, são alimentos seguros, por mais que, às vezes, a mídia, ela acaba atacando esse tipo de alimento, tá? Mas são alimentos seguros. Então, a bactéria, a gente vai ter aulas e aulas sobre isso, para explicar como é que eles fizeram para pegar essa bactéria do solo, isolar esse material e colocar numa planta. Aí, uma conversa bastante complexa, tá? Não consigo explicar isso para vocês agora, mas saibam que existe, tá? E como que ela funciona por alto. Nós temos fungos também, fungos, Bovéria, entomofora, metarrizo. A gente tem fungo de unha, que ataca a nossa unha. A gente tem fungos que também atacam os insetos, e alguns fungos, eles causam, inclusive, a morte, tá? Do inseto. Protozoários, que são as lombrigas, né, que atacam a gente tem a Nosema SSP, que é uma lombriga lá de insetos, que também mata insetos, tá, que a gente produz. Nematóides, nós temos nematóides que atacam lavoura, mas nós temos nematóides que atacam insetos também, que são benéficos, tá? Nematóide é tipo uma lombriga também, pessoal, que vive no solo, e acaba, alguns deles são danosos a plantas, porque sugam a raiz, outros se alimentam de insetos que são benéficos. Então, a gente tem nematóide ruim, nós temos nematóides bons, tá? Aqui é a lagarta que eu falei com vocês com vírus, tá? Com o baculovírus. Então, nós pegamos essas lagartas aqui que estão derretendo com vírus, elas têm uma carga virótica muito alta, a gente joga isso aqui em água e bate no liquidificador e pulveriza, tá? Então, esses vírus que estão aqui vão pegar lagartas sadias e vão matar essas lagartas também. Insetos benéficos, o manejo. Então, como que a gente faz para manejar esses insetos benéficos em lavoura? Seja eles para predadores, seja ele parasitóide. Primeiro, turma, a gente tem que saber, né? Reconhecer os inimigos naturais presentes. E qual que é a função da joaninha? Comer pulgão. Opa, então, vou ter que manter a joaninha aqui. Qual que é a função da cotese? Parasitar a lagarta, a larva da cana. Então, legal que tem ela aqui. Procurar reduzir a aplicação de inseticida. Eu falei para vocês que o inseticida ele mata tanto o inseto ruim quanto o inseto bom. Então, se a gente reduz a aplicação de inseticida, a gente tem mais esses insetos, tá? Utilizar inseticidas seletivos a inimigo natural. Professor, o que é inseticida seletivo? Inseticidas seletivos são aqueles que matam a praga, mas não matam o inimigo natural. Como que isso acontece, professor? Gente, da mesma forma que a gente tem a população negra da África, nós temos a população branca lá da Rússia, às vezes alguma doença que comete mais aquela população africana, não comete tanto a população da Rússia. E o pessoal utilizou isso, né, na época da colonização da América, eles trouxeram algumas doenças lá da Europa, que o pessoal já tratava, já conhecia tratar, introduziu aqui nos índios. Para quê? Para os índios poderem morrer. E morreram boa parte, né? Não pensem vocês que os portugueses vieram aqui e mataram os índios tudo na espada. Não foi isso, não. Eles introduziram doenças, eles introduziram várias coisas nesses indígenas que não sabiam como controlar e acabaram o quê? Morrendo, né? Então, boa parte dos indígenas no Brasil morreram de doenças e outras comodidades introduzidas o quê? Pelos europeus, muitas das vezes de forma proposital, tá? Quer dizer que todo mundo que veio para cá era bandido, assassino. Mas alguns, infelizmente, né, acabaram introduzindo isso aí de propósito. Utilizar inseticidas seletivos, ou seja, utilizar inseticidas que matam insetos, mas que não matam ali insetos maléficos, mas que não matam os benéficos, que matam o pulgão, mas que não matam a joaninha, tá? A gente tem produtos que conseguem fazer isso. Manter um ambiente favorável. O que é um ambiente favorável, pessoal? Várias plantas com cobertura no solo, com matéria orgânica que serve para construir aqueles ninhos das formigas, tá? Isso é um ambiente favorável, que tenham plantas repelentes, tá ok? Promover alimentação alternativa. Então, se você tem flor, você tem pólen, você tem resíduo orgânico, que serve de alimento para outros insetos, muitos deles que, além de se alimentar de pólen, também atacam o quê? Os insetos que se alimentam de plantas. Então, a gente tem que promover essa alimentação. Inseticidas. Então, falei para vocês que nós temos inseticidas sintéticos, que foram extraídos das plantas, concentrados, produzidos em laboratórios, que matam os insetos maléficos, às vezes os benéficos também, e se a gente beber, mata inclusive a gente, né? Ou pode desenvolver algum câncer.
Por outro lado, turma, a gente tem outros tipos de inseticidas, que são inseticidas botânicos. O que são inseticidas botânicos? São aqueles produzidos através de extratos de plantas. Eu pego lá a folha do fumo, bato no liquidificador e aplico, né? Eu pego o NIM, que é um arbusto que tem, muito importante, que ele produz uma substância que mata insetos. Eu pego aquele NIM, bato ali, extraio aquela substância e aplico via pulverizador na minha lavoura. Isso controla pulgão, controla outras pragas. Qual que é a vantagem do inseticida botânico? Ele origina de plantas. Como ele origina de plantas, ele não é, muitas das vezes, tá? Existem exceções, ele não é tóxico para nós humanos. Uma exceção com o inseticida botânico é o do fumo, né, da nicotina. A nicotina ela é tão tóxica, pessoal, que se você fizer a aplicação de inseticida à base botânico, à base de extrato de fumo, ele é proibido na agricultura orgânica, tá? Por causa da toxicidade da nicotina. O óleo de NIM, ele é aprovado, mas a nicotina não, tá? Mesmo sendo botânico. Então, a diferença do botânico é que ele origina de plantas. E o inseticida sintético, ele originou de plantas, mas ele foi modificado em laboratório, concentrado, para matar mais insetos, e ele acabou sendo também mais tóxico para nós. Então, inseticidas botânicos geralmente têm baixa toxicidade ou nenhuma toxicidade a humanos, tá? Microbiológicos, que são a base de vírus, bactérias, que matam os insetos, mas aqueles vírus, bactérias, para nós, não causa dano nenhum. Ah, professor, então se eu comer uma goiaba, ela tiver com um vírus lá que o senhor falou, e eu comer essa goiaba com esse bicho da goiaba, eu morro? Não, toma, aquele vírus ali mata a larva, né? Mas ele não mata você. Então, tem vírus que são tóxicos para nós. A mesma coisa o Covid-19. Imagina se o Covid-19 matasse gato, matasse cachorro. O que ia acontecer com os nossos animais domésticos? Ia morrer tudo. Né? A gente ia vacinar cachorro, gato ou ia vacinar nós? Prioridade ao ser humano, né? Por mais que a gente ame, que a gente considere membro da família, os nossos bichinhos domésticos, mas a prioridade seria o quê? Os seres humanos. Tanto é que na Rússia tem uma programação para eles vacinar cachorro e gato. Cachorro e gato, ele pode transmitir o vírus? Não se sabe. Mas ele morre. Você já viu algum cachorro morrer de Covid-19? Algum gato? Não tem nenhum relato no mundo ainda, tá? Tem relatos de cachorros e gatos com Covid. Mas o mecanismo de defesa daqueles animais, eles acabam anulando aquele vírus. Ou seja, um vírus que é altamente tóxico para o ser humano, para os animais ele não faz dano nenhum. O contrário também existe. O baculovírus, que é altamente tóxico para a lagarta, para nós, ele não causa dano nenhum. Então, inseticidas microbiológicos, eles são muito seguros, porque eles não são tóxicos para nós. Diferente daqueles inseticidas sintéticos, que se aplica nos insetos, que ataca o aparelho nervoso, o sistema nervoso daquele inseto, e o sistema nervoso do inseto é muito parecido com o nosso, principalmente os neurônios. Então, aquele inseticida foi produzido para matar inseto, ele também é tóxico para nós. Agora, o microbiológico, não. Ele é um vírus que é tóxico para o inseto, mas para nós não causa dano nenhum, tá? E além desses botânicos e microbiológicos, nós temos outros alternativos. Se apropriados, apresentam menor toxicidade aos inimigos naturais, ou seja, eles são seletivos. Ele é tóxico para a lagarta, mas ele não é tóxico para a joaninha. Isso acontece também, são espécies diferentes de insetos. Tá? Não quer dizer que um inseticida botânico ou microbiológico que seja tóxico para um grupo de insetos, ele vai matar todos os insetos que tem. Não, ele vai matar aquela espécie ali. Não são persistentes no ambiente. O que é persistente no ambiente? Nós temos alguns inseticidas que a gente aplica, ele vai para o solo, a chuva vem, lava esse produto, vai lá para a água e começa a matar, intoxicar peixe. Aí a gente se alimenta daqueles peixes, aquela concentração do inseticida que está dentro do peixe passa para onde? Para dentro de nós. Isso aí a gente chama, depois eu vou falar para vocês como se chama esse mecanismo, tá? Um mecanismo importante, um mecanismo biológico, chama de bioacumulação. Então, isso vai bioacumulando através da cadeia trófica. Eu vou ensinar para vocês isso mais para frente, lá na entomologia, tá? Ou seja, são inseticidas ali importantes, tá? Exemplos, não é exemplo, professor, do inseticida botânico. Você falou aí do fumo, do NIM, tá? Aqui tem outros, ó, a piretrina, eles são oriundos de margaridas. Então, essas margaridas lindas que a gente encontra no campo aí, geralmente você não acha nenhum inseto se alimentando dela. Por que o inseto não come a margarida? Porque ela tem substâncias tóxicas, né, que eu falei lá da coevolução.
Então, são substâncias que atuam no sistema nervoso, tem baixa toxicidade para mamífero. O que é mamífero, professor? Animais que mamam, né? Que tem teta. Que nem nós, seres humanos, nós somos mamíferos, né? Os nossos filhotes, bebês, eles se alimentam da mãe, do leite materno. Então, todo mamífero, ele mama, tá? Por isso que é mamífero, de mamar, de uma forma mais fácil. Então, eles têm baixa toxicidade para nós, mas eles são altamente tóxicos para os insetos. Então, é ótimo, né? A gente pode comer à vontade, alimento com resíduo de piretrina botânica, né? Não é piretrina, que a piretrina também eles imitaram, pegaram lá na planta, viram que tinha uma coisa diferente, extraíram, identificaram e produziram em laboratório concentrado. É que nem, gente, eu vou fazer um exemplo aqui bem idiota, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção. Por exemplo, a folha de coca. Lá no Peru, em Machu Picchu, o pessoal, para subir as montanhas geladas de Machu Picchu, é comum você mascar algumas folhas de planta da cocaína, tá? O pessoal mastiga aquelas plantas, dá uma sensação de dormência, eles ficam meio felizes ali, mas aquilo não causa tanto dano, tá? Não é que não causa dano nenhum, mas as pessoas, tem muita gente que masca a folha de coca lá por décadas e décadas e vive 80, 100 anos, tá? Agora, se o ser humano foi lá, descobriu essa folha de coca, o que eles fez? Extraíram aquilo, fizeram um pó daquilo, da substância tóxica, que é da cocaína, concentraram e deram para o pessoal cheirar. O que aconteceu? O pessoal viciou, mas muitas vezes dá overdose, morre. Esse exemplo, e assim, não pense vocês são mais fortes do que a droga, não. A droga é muito mais forte que vocês, tá? Então nunca experimente. Graças a Deus, eu nunca experimentei essas drogas. A melhor forma é nunca experimentar mesmo. Mas o que eu quero dizer para vocês, o inseticida, esse aqui é como se fosse uma planta, né? Eles pegaram essa planta ali, moeram ela e aplicaram na planta. A concentração é baixa. O que o homem fez? Estragou isso tudo. Ele pegou essa planta, descobriu a piretrina, concentrou ela, produziu em laboratório, ela virou a cocaína. Né? Ela mata os insetos todos, mas só que para nós também ela é tóxica. Tá? É o mesmo raciocínio. Tá? Então, a piretrina botânica, oriunda da planta, com baixa concentração, ela tem baixa toxicidade para mamíferos, diferente dos inseticidas sintéticos à base de piretrina, que é os piretróides. Os piretróides, eles são mais tóxicos, tá? Porque eles são concentrados. A degradação no ambiente é muito rápido, usado para controlar pulga, piolho em ser humano. Então, na época nossa, a gente usava um pozinho que chamava Neucid, né? Se perguntar à sua mãe, seus avós, mãe, vô, você já usou Neucid? É uma latinha que os pais da gente jogavam na nossa cabeça, espalhavam um pozinho branco no cabelo e colocavam a gente no sol quente para o piolho morrer mais rápido, né? Aquilo arrumava coceira, a gente ficava lá naquele sol quente com aquele pó de Neucid na cabeça. Depois vocês contam essa história aí para suas mães, suas avós, que eles vão contar para você do Neucid, tá? Que era a base de piretrina, que era um pó. Então, controlava pulga e piolho em ser humano. Hoje a gente tem esses piretrinas também, só que elas vêm encapsuladas, né? Você toma o comprimido, você passa o shampoo cheiroso, sem coçar, que mata os piolhos. Antigamente não, antigamente vinha dentro de uma latinha, um pozinho branco, esborrifava aqui na cabeça, espalhava, vai para o sol, menino, fica lá 1 hora. E era no sol do meio-dia ainda para funcionar melhor. Então era uma tortura, tá? Rotulada para uso em muitas frutas e legumes. Também é usado para controle de pragas em frutas e legumes. O NIM que eu falei para vocês, né? Que é desse arbusto aqui. O pessoal pega essas folhas, amassam elas e aplicam, né? Embala ela e é vendida ali. Ele não sabe onde que ele atua, não tem um modo de ação conhecido, não sabe se é no neurônio, ou se é na fenda sináptica, do espaço entre um neurônio e outro, ou se é no crescimento, então a gente não sabe. Ela tem baixa toxicidade também, né, o exemplo da piretrina natural, ele é utilizado de forma medicinal nós humanos, né, para controle de vermes, etc., é usado em alguns medicamentos. É muito curta a persistência, então rapidamente ele cai no solo ali, ele some, né, ele é degradado. Rotulado em muitas culturas e plantas de paisagem, especialmente contra insetos de corpo mole, como lagartas, tá? Então ele é utilizado ali nas plantas. A pergunta, por que surgem as doenças e pragas de plantas, pessoal? Por que elas surgem? Primeiro, né, eu mostrei para vocês, é uma cultura só,
é o alface somente na casa de vegetação, é somente o alface no campo. A gente usa agrotóxico que controla os insetos todos, né, tanto as pragas quanto os inimigos naturais. O solo descoberto, a gente usa muito adubo mineral, que é rico em nitrogênio. Esse adubo mineral rico em nitrogênio é fonte de alimento para esses insetos. A mecanização intensiva do solo, a gente revolve aquele solo, a gente mata as plantas, tudo está no solo. Ou seja, geralmente surge pragas, pessoal, quando a gente tem baixa biodiversidade, baixa quantidade de plantas ou baixa complexidade do nosso sistema, tá? Então, as relações alimentares, a monocultura, então a gente tem só uma cultura que só o milho, o solo ali limpinho, tá? Então, aqui a gente tem uma praga que é especialista, que é a lagarta do cartucho. A gente usa muito inseticida para controlar essa praga, acaba matando os inimigos naturais, que eu mostrei para vocês, seja eles os parasitoides, seja eles os vírus, né? A tesourinha, que é um predador. Então, as relações alimentares, como não tem inimigos naturais, só sobra a praga. E a praga só é controlada o quê? Com agroquímico, que dá um problema que a gente chama de resistência, que vamos discutir mais à frente, tá? Então, essa cadeia alimentar, ela fica muito simplificada. Em vez de ter predadores, parasitoides, pragas, a gente só tem um inseto só, que é a praga, né? Isso causa um desequilíbrio ecológico, pessoal. Então, aqui, agrotóxicos e adubos minerais, se usados em excesso, eles acabam provocando o quê? O aumento de pragas. Reduz a vida no solo, a natureza e desequilibra a saúde das plantas. Aqui a quantidade de nitrogênio aplicada no solo, tá? Aqui no eixo X, e aqui no eixo Y, o número de insetos pragas, tá? À medida que a gente aumenta muito a aplicação de nitrogênio, de ureia no solo, o que acontece com a quantidade de insetos pragas? Ela aumenta. Então, o inseto, ele se alimenta daquela substância rica em nitrogênio. É como se a gente tomasse muita vitamina, né? Um alimento muito rico. O inseto, ele gosta muito e é muito importante para ele desenvolver. Então, vocês já sabem, não preciso nem explicar para vocês que a diversidade vegetal, ela está relacionada com pragas e inimigos naturais. Então, como é que eu faço para reduzir pragas? Concentração de alimento, né, fatores para redução de pragas. Concentrar o alimento, dificuldade de encontrar o alimento, mudança no microclima, quando você aumenta ou reduz a temperatura, o inseto já não desenvolve tão bem. Abriga alimento para inimigos naturais, que comem aquelas pragas, seja ela uma flor, seja ela uma outra planta alternativa, tá? Cuidados, turma, falei para vocês, que não são só flores, né? Plantas com fitófitos diferentes. Às vezes a gente planta uma planta lá, em vez dela repelir o inseto, ela atrai o inseto praga. Então tem isso também. Por isso que a gente tem que estudar bastante. Na hora de a gente fazer a diversificação, o que eu posso plantar com o meu alface? O que eu posso plantar com o meu tomate? O que vai reduzir? Então tem vários estudos, pode ser lá no Google mesmo, que fala para vocês, tá? Eficácia produtiva. Não adianta nada eu plantar milho no meio da soja. O que acontece? O milho vai crescer mais rápido, vai sombrear a soja, vai reduzir a produção da soja, é o que está falando ali. Não adianta nada eu plantar uma árvore de nim no meio da minha horta. O que vai acontecer com aquele arbusto? Ele vai sombrear a minha horta toda e vai produzir menos, tá? Funcional para plantio e comércio. Então é legal, além da planta ser repelente, ela poder ser utilizada também para o comércio, né? Você poder vender o extrato daquela planta ou vender a muda daquela planta para outras pessoas. Como equilibrar, pessoal? Então, a mata nativa é um exemplo, né? Na mata nativa, você pode andar lá no meio de cerrado, ou andar no meio da floresta amazônica, você não vai ver uma planta toda comida por inseto, ou aquela árvore toda atacada por lagarta. Agora, se você olhar da janela da minha casa ali, uma palmeira ali que tem na casa do vizinho, ela está toda comida por um coleóptero lá, que comeu a folha toda da palmeira. Agora, se eu for lá no meio da floresta, não acho uma palmeira daquela toda comida. A mata, ela já é equilibrada. Então, lá ela tem praga, tem inimigo natural, ela vive no equilíbrio. O que a gente tem que fazer com a nossa horta? Similar o máximo possível da mata. Tentar fazer com que ela entre no equilíbrio. Então, quando a gente vê uma horta assim, nossa, que horta feia. Não é feia, é uma horta bonita, tá? Aqui a gente tem pouco uso de inseticida, aqui nós temos uma diversificação, tem inimigo natural, tem alimentos saudáveis.
Então, a gente consegue fazer isso em pequenas áreas, mas já tem empresas que estão fazendo em áreas maiores. Em 2008, eu fiz um intercâmbio lá nos Estados Unidos, numa ilha que chama Nantucket, eu morei lá, 8 meses trabalhando numa fazenda grande, a maior fazenda da ilha, que era 100% produção de produtos orgânicos, tá? Isso em 2008, faz o quê, pessoal? Mais de 10 anos, né? E o pessoal lá já preocupava com essa produção de alimentos orgânicos em grande escala, que no Brasil está chegando agora, isso vai gerar muito emprego, isso vai colocar muito profissional no mercado de trabalho, então vocês já começam a sentir essa onda que está chegando, que são alimentos o quê? Produção de alimentos sustentáveis, alimentos orgânicos, tá? Aprendam a fazer isso. Isso não é simples, tá, pessoal? Isso aqui não é uma bagunça. Isso é muito mais difícil produzir alimento orgânico que produzir alimento convencional. Quem souber fazer isso aqui de forma correta, que tenha lucro e que forneça um alimento sem resíduo de agrotóxicos, vai estar empregado daqui a 10, 15 anos. Quem não souber isso aqui, não vai estar, às vezes, empregado, tá? Então, façam cursos, quando fala que é controle alternativo de praga, controle, vai lá, faz o curso, às vezes o sindicato que oferece curso para vocês, vai lá, faz esses cursos, tá? Que eles vão ser importantes. Então, a gente tem que imitar a natureza, tem que diversificar de forma correta, não é uma bagunça, tá? A gente tem que saber fazer, senão não produz nada. Aqui alguns exemplos de horta orgânica, tá? Olha a cebolinha, olha o alface, olha ali o cordão de proteção ao redor, às vezes com plantas repelentes. Então, essa diversificação ela é importante na redução de aplicação. Então, imitar a natureza, diversificar. Então, a gente tem plantas armadilhas, são plantas que atraem os insetos, que são pragas. Olha aqui essa planta aqui, turma, parece um repolho, né? Olha como é que ela está atacada aqui dessa lagarta. E as plantas do lado, então a gente tem plantas atrativas e tem plantas aqui. O que acontece? Quando eu tenho uma planta dessa toda atacada, as plantas do lado, elas não estão atacadas. Eu vou aqui e aplico inseticida somente sobre essa planta. Aí eu vou reduzindo a pressão da praga nessas culturas que são de interesse econômico para mim. A gente chama de plantas armadilhas. Elas atraem os insetos pragas e a gente controla somente naquele local, tá? Couve chinesa para vaquinha, um exemplo. Então, a vaquinha é um besourinho que ataca as folhas da couve. Então, se a gente, ou de outras, feijão, etc., tá? Uma praga generalista, ataca várias culturas. Então, quando a gente planta essa couve chinesa aqui, a vaquinha vai tudo para lá, a gente aplica o inseticida só em cima desse pé aqui. A gente reduz a pressão na área, tá? O uso de plantio direto, que é aquele plantio sobre o solo sem revolver, tá? É um exemplo aqui da cebolinha. Adubos verdes, fazer a rotação de cultura ali com leguminosa, depois a gente corta essa leguminosa aqui, forma essa cobertura e planta a cebolinha em cima, né? Convívio com mata. Tá vendo que tem mata aqui no pé do produtor, pessoal? Mas, por outro lado, esse mato aqui dificulta o inseto a localizar essa planta, produz inimigos naturais, formigas predadoras e etc. Tá? Então, esse convívio com mata aqui ele é importante também. Uso de quebra-ventos e barreiras. Então, aqui é um quebra-vento. Muitos dos insetos ele vem por correntes de ar. Muitas das doenças elas vêm por correntes de ar. Quando a gente coloca uma barreira dessa, a gente dificulta a entrada de doença na lavoura. E também, imagina você um inseto voador, né? Quando você chega aqui nessa beirada aqui, o que você pensa? Nossa, eu estou na Cordilheira dos Andes aqui. Para mim chegar lá no Peru, do outro lado do Peru, no Oceano Pacífico, vou ter que atravessar a pé essa Cordilheira dos Andes. Vai ser fácil você atravessar a pé essa Cordilheira dos Andes, pessoal? Um inseto pequenininho, quando vê essas bananeiras, esse monte de planta aqui, fala, nossa senhora, como é que eu vou para o outro lado? Eu vou voltar, porque para o outro lado, para me chegar lá, está difícil. Então, serve também de barreiras, tá? Inimigos naturais, eu falei lá do vírus que mata lagartos para vocês, o baculovírus. Inimigos naturais, falei para vocês que os fungos, né? Os fungos aqui matando vaquinha, que é o besourinho, então ele coloniza aqui e mata a vaquinha. Flores de nabo forrageiro, então essas flores de nabos forrageiros aqui, elas atraem insetos benéficos, né, como as vespas, as moscas, que são predadoras. Então, ela vai predar ali, além dela alimentar lá da flor, ela também ataca pragas, né, são onívoros.
Nós somos seres, tem os carnívoros que se alimentam de carne, como o leão, aí tem lá os herbívoros que se alimentam de plantas e tem os onívoros que se alimentam de plantas e animais. Nós somos onívoros, né? Nós alimentamos de plantas e animais. Então tem alguns insetos que se alimentam de animais e de plantas. Então eles são atraídos ali pelo pólen, mas eles se alimentam de animais também, que são outros insetos. Aqui o coentro em consórcio com tomate, né? Esse coentro aqui, essa plantinha, vocês conhecem o coentro, tem muita gente que planta, né? Tem algumas atividades medicinais e altamente nutritivo. Ele é importante para redução de ninfas e incrementa o controle biológico por predadores e parasitoides, né? Então, você pode plantar coentro no meio do tomate, tá? Que você vai reduzir ali a população de pragas como a mosca branca. Olha que bacana, turma. Muita gente não sabia que coentro. Ah, professor, então se eu plantar coentro no meio da minha lavoura de tomate, eu não vou ter problema mais de praga? Não, você vai continuar tendo problema de praga, só que você vai reduzir a intensidade daquele problema, tá? Plantas repelentes que eu falei para vocês, cravo de defunto, hortelã, alecrim, alho, né? Até citei o exemplo do alho. Outras plantas repelentes, a arruda, o coentro, a lavanda, a losna, são plantas aí repelentes. Manjericão, tomilho, que é o timo, tá? Que é essa planta aqui, a citronela, são tudo exemplo de plantas que são repelentes a insetos, tá? Aqui exemplos de plantas repelentes, né? O repolho com coentro. Então aqui nós temos uma linha de repolho e na entrelinha do repolho nós temos o quê? Uma linha de coentro. Então você produz dois alimentos ali que são comercializados e você reduz ali a pressão de praga no repolho, né? Às vezes você não precisa nem de inseticida aqui para controlar praga no repolho. Evitar a mesma área, a mesma família. Então, aqui nós temos tomate, pimentão e batata. Todas elas são solenáceas, a mesma família. Então, as pragas que atacam a batata, elas atacam também o pimentão e o tomate. Então, na mesma área, você não coloca a mesma família, tá? Você tenta colocar famílias diferentes. A mesma coisa acontece ali com a cebola, o alho e a cebolinha. São todas liliáceas, que é a família delas três. Então, as pragas que atacam a cebola são as mesmas pragas que atacam o alho, que são as mesmas pragas que atacam a cebolinha. Então, em vez de eu plantar alho junto com cebolinha, eu vou plantar o alho junto com o tomate, ou o alho junto com a batata, tá? A cebolinha junto com a batata. Não ao contrário. Aqui cucurbitacea, que é a família da abóbora, né? Então a gente tem ali a moranga, a abóbora, o pimentão, a melancia, são todas da mesma família. Então as pragas que atacam, uma ataca a outra, tá? Então tenta evitar as mesmas. Agora, plantas companheiras, então o tomate, ele vai bem se consociado com a cebolinha, tá? Com o cravo de defunto, etc. Então aqui é um exemplo, tá? São plantas que seriam legal. Alelos, né? Dizer um ao outro, são os efeitos prejudiciais que uma planta pode causar em outras. Aqui não, aqui são companheiras. Elas juntas, elas ficam bem, tá? Antagonista. Por outro lado, pessoal, o tomate se plantado com pepino, com repolho, com feijão, e com essa aqui que eu não consigo identificar, ele causa dano. Ele tem algumas substâncias na planta do tomate que impede o desenvolvimento dessas outras plantas aqui. São plantas antagonistas, tá? Então, não é simplesmente você colocar aquele monte de planta junto. Você tem que combinar as plantas que vão se dar bem, tá? As plantas companheiras, que nós chamamos. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida aí da aula? Eu vou parando aqui a gravação.